É 4 de junho de 1969, 19h30, e um sentimento de medo está prestes a se instalar sobre a cidade de Vallejo, Califórnia. O som de sirenes de polícia corta o ar enquanto as pessoas correm para descobrir o que está acontecendo. Eles estão indo para um parque onde a noite de um casal jovem se transformou em uma cena de total caos. Paul Stine, um motorista de táxi de 29 anos, está encolhido sobre a parte traseira do seu próprio carro, vítima de violência. É esse o momento em que a cidade de Vallejo será para sempre mudada. A cena que se desenrola é uma de total destruição. Um carro está estacionado em um beco tranquilo, as janelas estão quebradas, o interior é um amontoado de sangue e vidro quebrado. O corpo inerte de Paul Stine está encolhido sobre a parte traseira do banco, vítima de um ato brutal e sem sentido de violência. O ar está cheio do cheiro de sangue e fumaça, um contraste abrupto com a noite pacífica que deveria ser. No fundo, os sons de tráfego e gritos ecoam pelas ruas, um lembrete de que isso não é apenas uma cena de crime, mas uma comunidade em choque. À medida que a noite avança, a realidade do que aconteceu começa a se instalar, e a cidade de Vallejo nunca mais será a mesma. Paul Stine é um jovem homem com sonhos e aspirações, um marido e um pai em potencial. Ele não tem ideia de que sua vida está prestes a ser interrompida de forma brutal. Um jovem homem, não mais de 30 anos, acaba de cometer um crime hediondo, um que enviará ondas de choque pela comunidade. O assassino é calmo e coletado, deixando metodicamente uma trilha de pistas e uma mensagem criptográfica que assombrará a cidade por anos a fio. O fato de ele ter deixado uma peça de si mesmo, um cartão de chamada criptográfica, apenas aumentará o mistério e o medo que aperta a comunidade. Testemunhas na área relatam ter ouvido o som de tiros disparados, seguidos pelo escorregamento de pneus enquanto o assassino se afasta. Alguns afirmam ter visto uma figura nas sombras, enquanto outros descrevem um carro com uma placa de licença distintiva. Uma testemunha, uma jovem mulher chamada Mary, relata ter visto um homem com cerca de 28 anos, com uma barba desgrenhada e um boné de beisebol, fugindo do local em um carro vermelho. No entanto, o detalhe mais chocante vem de uma testemunha que afirma ter visto um homem com uma risada distintiva, uma risada que se tornará cada vez mais familiar à medida que a cidade tenta fazer sentido do caos que se desenrola ao seu redor. Antes de prosseguirmos, clique no botão de inscrição e ative a campainha. Publicamos novos casos todos os dias. Vamos mergulhar no mundo do assassino do Zodíaco, um dos assassinos em série mais infames da história americana. A história do assassino do Zodíaco é uma de assassinato, caos e mistério, e é uma história que mantém você no limite da cadeira. Vou levá-lo de volta ao início dessa história. A era de terror do assassino do Zodíaco começou no final dos anos 1960, com uma série de assassinatos brutais que deixaram a cidade de Vallejo em choque. O modus operandi do assassino era perseguir e emboscar suas vítimas, muitas vezes alvejando casais que estavam fora à noite. Ele era o mestre da manipulação, deixando uma trilha de mensagens criptográficas e códigos que mantiveram os policiais atordoados por anos a fio. Mas quem era esse assassino, e o que o levou a cometer crimes tão hediondos? A resposta, assim como o assassino ele mesmo, permanece um mistério até hoje. A história de fundo do assassino do Zodíaco é uma de confusão e contradição, um quebra-cabeça de pistas e falsas pistas que mantém você adivinhando até o final. Nascido e criado na Baía de São Francisco, o assassino era um produto de seu ambiente, um homem que cresceu em uma época de grande mudança social e agitação. Ele era um solitário, um homem que preferia a companhia de seus próprios pensamentos à agitação da vida moderna. Mas o que o levou a cometer tais atrocidades? Era um desejo de poder, uma necessidade de controle, ou algo muito mais sinistro? A resposta, assim como o assassino ele mesmo, permanece um mistério, um enigma sombrio e distorcido que continua a fascinar e horrorizar-nos até hoje. Neste caso chocante, vamos mergulhar na mente do assassino do Zodíaco, também conhecido como Zay, pelos que o conheceram. Seu nome era Raymond Ray David Wood, embora algumas fontes se referam a um suspeito chamado Arthur Leigh Gallen. No entanto, é amplamente acreditado que o cunhado de Arvan Best Jr., seja um cúmplice, mas o verdadeiro assassino permanece um enigma.
Nascido em 1942 em Napa, Califórnia, Rei cresceu em um bairro tranquilo e suburbano, que, em retrospecto, parecia quase encantador em comparação com a escuridão que estava para vir. O pai de Rei trabalhava como engenheiro civil e a família frequentemente se mudava de lugar, mas eles eventualmente se estabeleceram em Vallejo, Califórnia. Sua vida infantil pintava um quadro de uma família americana de classe média normal. Como adulto, Rei assumiu um emprego como mecânico em uma estação de gasolina local, trabalhando com carros e pessoas ao mesmo tempo. Era conhecido por ser algo de um solitário, mas quando interagia com os outros, as pessoas pareciam encontrá-lo amigável e acessível. Rei frequentemente passava seu tempo livre tocando em bandas de garagem e desfrutando da cena musical. Ele até se juntou a uma banda local, o que adicionou um toque de counes à sua personalidade já um pouco encantadora. Essa mistura de personalidades relaxadas e sociáveis o tornou um pouco de um fixture na comunidade. Apesar de sua natureza um pouco agradável, as pessoas começaram a notar um câmbio em Rei ao longo dos anos. Ele se tornou cada vez mais reservado e melancólico, muitas vezes reagindo com raiva às pessoas ao seu redor. Muitos começaram a se perguntar se algo estava errado abaixo da superfície, mas não foi até os anos 1960 que a extensão real da escuridão de Rei começou a se desenrolar. Seus amigos e conhecidos o descreveram como sendo obcecado com a morte e o sobrenatural. Essa nova fixação havia começado a mudar sua vida diária e interações com os outros. Nos meses que antecederam a onda de assassinatos, as relações de Rei com aqueles ao seu redor começaram a se desfazer. Ele se tornou cada vez mais errático e isolado, empurrando embora aqueles que haviam sido próximos dele. Quem ousou se aproximar dele foi recebido com escárnio e desdém. À medida que a tensão entre Rei e aqueles ao seu redor atingia um ponto de ebulição, parecia que era apenas uma questão de tempo antes que algo terrível acontecesse. Mas o que nenhum deles poderia ter previsto foi a escala dos horrores que estavam prestes a ser desencadeados nas ruas tranquilas do norte da Califórnia. Era o dia 20 de dezembro de 1968, uma noite fria de inverno em Vallejo, Califórnia. A temperatura estava em torno de 7 graus Celsius, com uma leve chuva caindo sobre a cidade. As ruas estavam relativamente vazias, pois as pessoas haviam se retirado para suas casas para a noite. A área onde o crime ocorreria, o Parque Blue Rock Springs, era um local popular para piqueniques e famílias. A tranquilidade do parque estava prestes a ser quebrada em um ato horroroso de violência. Os eventos que levaram ao crime começaram em julho de 1969, quando uma série de cartas criptográficas e códigos começou a aparecer no San Francisco Chronicle. O autor, mais tarde conhecido como o assassino do Zodíaco, reivindicou a responsabilidade por uma série de assassinatos e estupros não resolvidos na Califórnia do Norte. A polícia estava confusa com as mensagens criptográficas, e o público ficou em alerta. À medida que os meses passavam, as cartas se tornaram mais frequentes e os crimes continuaram a aumentar. A delegacia de polícia estava sob pressão para capturar o assassino antes que ele atacasse novamente. Na noite de 20 de dezembro de 1968, David Faraday, 17, e Beth Lou Jensen, 16, haviam estacionado seu carro no Parque Blue Rock Springs. Eles haviam vindo ao parque para assistir às estrelas em uma noite clara. Enquanto estavam sentados no carro, foram atacados com um rifle de alta potência. As balas rasgaram o carro, atingindo tanto David quanto Beth Lou. David morreu no local, enquanto Beth Lou morreu um pouco mais tarde no hospital. O local do crime foi deixado em desordem, com cápsulas de munição e buracos de bala espalhados por todo o carro. O detalhe mais chocante do crime foi o fato de o assassino ter escrito Robert Don na tampa do carro, além de um número de telefone e uma mensagem que dizia: "Eu gosto de matar pessoas porque isso me faz sentir vivo, acima dos homens na cadeia alimentar." Essa mensagem distorcida se tornou um marco da MO do assassino do Zodíaco e deixou os investigadores com uma sensação assombradora da verdadeira natureza do assassino. A primeira pessoa a descobrir o que havia acontecido foi um guarda de parque que havia estado patrulhando a área. Ele chegou ao local do crime e encontrou uma trilha de sangue saindo do carro para o estacionamento do parque.
O guarda imediatamente ligou para a polícia, que se apressou para o local para iniciar a investigação. À medida que a notícia do crime se espalhou, a comunidade ficou em choque. As pessoas de Vallejo e das áreas circundantes estavam em pânico, se perguntando se seriam o próximo alvo. Como você acha que realmente aconteceu aqui? O assassino do Zodíaco era um lobo solitário ou fazia parte de uma organização maior? A verdade por trás das mensagens distorcidas e as motivações do assassino permanecem um mistério até hoje. A investigação está longe de terminar, e no próximo vídeo, vamos mergulhar mais fundo na investigação para desvendar as provas e seguir a trilha de pistas. À medida que a investigação sobre o tiroteio continua, fica claro que o assassino do Zodíaco havia atacado novamente, deixando atrás de si uma trilha de destruição e um sentimento de insegurança na comunidade. A escala completa dos crimes do Zodíaco se torna aparente, com múltiplas vítimas e uma variedade de ataques brutais e calculados. A polícia está trabalhando sem parar para juntar as peças do quebra-cabeça e descobrir a identidade do assassino. Mas justo quando a investigação parece estar ganhando impulso, uma nova mensagem criptográfica do assassino do Zodíaco lança todo o caso em pânico. A mensagem, que diz "Eu não tenho medo da câmara de gás", sugere que o assassino está confiante em sua capacidade de escapar da captura. A pergunta em mente de todos é: será que o assassino do Zodíaco algum dia será levado à justiça, ou continuará a inspirar medo nos corações das pessoas da Califórnia do Norte? A polícia primeiro respondeu à série de assassinatos em julho de 1969 quando um casal, David Faraday e Betty Lou Jensen, foram baleados e mortos em uma área remota perto de Vallejo, Califórnia. Eles lançaram uma investigação massiva sobre os crimes, mas levaria mais de 3 meses para obter qualquer pista. Inicialmente, os investigadores se concentraram em um suspeito que se revelou um homem inocente após uma investigação adicional. Eles também coletaram evidências do local, incluindo cápsulas de munição e um pedaço de tecido. No entanto, essa evidência provou ser difícil de analisar. A peça-chave de evidência que mudou o curso da investigação foi a carta criptográfica enviada ao San Francisco Chronicle, que incluía um criptograma. Isso foi seguido por uma série de cartas e códigos que o assassino enviou para a imprensa e para as autoridades policiais. Decifrar essas mensagens se tornou uma prioridade para os investigadores, pois poderia ter fornecido uma pista para a identidade do assassino. O criptograma enviado ao Chronicle levou meses para ser decifrado, mas uma vez que foi resolvido, forneceu uma visão crucial da mente do assassino. As cartas também deram aos investigadores uma sensação da confiança e da arrogância do assassino. Ao longo dos anos, vários indivíduos foram identificados como suspeitos, mas nenhum foi formalmente acusado ou condenado em conexão com os crimes. Um dos principais suspeitos foi Arthur Leigh Gallen, um moleque condenado que se encaixava perfeitamente na descrição do assassino. No entanto, seu álibi para um dos assassinatos, o assassinato de Brian Artel e Cecelia Shepard em 1969, parecia ertigado. Outro suspeito, Richard Gaikowski, também foi investigado, mas como Allen, nunca foi formalmente acusado. Ambos os suspeitos foram mais tarde liberados de qualquer investigação adicional, mas sua participação permaneceu um tópico de especulação. O caso infame do Zebra Killer levou um grupo de investigadores a acreditar que uma conexão entre 2 crimes separados, o que desperdiçou meses de investigação. A polícia estava convencida de que o Zodiac Killer e o Zebra Killer eram a mesma pessoa, mas eventualmente, não encontraram nenhuma ligação entre os 2 casos. Essa direção errada levou a um atraso significativo na refocalização na evidência principal. No meio disso, a casa de Allen foi revistada e um pedaço de evidência que o ligou a um suspeito conhecido foi encontrado. O caso do assassino do Zodíaco, um dos casos de assassinos em série mais infames da história americana, tomou um rumo dramático nos últimos anos com